Olá pessoal, tudo bem? Rapaziada, principalmente para quem é santista, tá? Mesmo que não for santista, mas que curta futebol, tá? Fica aqui meu boa noite, essa noite de quinta-feira, dia 13 de agosto, né? O Santos fez a sua primeira partida das oitavas de finais da Sul-Americana, né? Recebeu o time do Macará, tá? Na Vila Belmiro, tá? Time do Equador, tá? E, bom, antes de falar sobre o jogo em si, né, tá? Teve a entrevista do técnico Cuca na, no pós-jogo, né, contra da derrota para o Atlético Paranaense na Vila Belmiro, no último domingo, né? Que ele expôs os problemas seríssimos que ele está tendo no Santos, né? Não foi exatamente claro o objetivo, mas deu a entender, né, que o elenco é limitado, tá? As questões envolvendo o departamento médico deixou ele bastante preocupado, tá? Que nesse confronto contra o Macará, né? Macará ou Maracá? Macará, né? Ele ficou bastante preocupado, principalmente com o jogo da volta, tá? Envolvendo, que também vai ser na próxima quinta-feira, pela logística da viagem, viagem longa, viagem de 6 a 7 horas de avião, a cidade onde o Santos, o time que enfrentou o Santos hoje na Vila Belmiro, é uma cidade que não tem aeroporto, então o Santos vai ter que pousar na capital Quito, depois enfrentar mais 3, 4 horas de ônibus, tá? E tudo isso, o time na situação de zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, tá? E o Cuca demonstrou muita preocupação com isso, porque ele deu a entender, né, que ele gostaria que o Santos resolvesse a questão do transfer ban, tá? Esse transfer ban esse envolvendo uma negociação de 2023, se não falha a memória, né? O Jean Lucas, né? Resolvesse a questão do transfer ban para que, quem sabe, pudesse utilizar essa janela de transferência para ter mais umas 3 ou 4 contratações pontuais, né? Enfim, preocupação válida, na minha opinião, tá? E no meio desse cenário todo, supostamente surgiu uma proposta aí pelo Cavaleiro do futebol inglês, um time da Premier League, que não ficou claro qual é, mas que é uma proposta de 5 milhões de euros, enfim, né? Vamos ver o desenrolar das próximas horas, se essa negociação vai sair ou não, tá? É um jogador que não vai ter utilidade nenhuma aqui, tá? E eu acho que a probabilidade do Santos ganhar dinheiro em cima dele ganhar uma grana maior em cima dele lá na frente é mínima, porque ele tem, né, tecnicamente um jogador bastante limitado, né? E saiu também o adversário do Santos nas quartas de final da Copa do Brasil, que é um sorteio, né? Foi o último sorteio para definir até os confrontos, né? Que vai seguir o chaveamento daí para frente. O adversário do Santos nas quartas de final da Copa do Brasil será o Palmeiras, né? Tá. Eu acho que de todos o pior, né? Porque é o atual líder do Campeonato Brasileiro. Mas enfim. Vou falar do jogo de hoje contra o Macará. Estou tomando cuidado para falar o nome desse time, que pode, de repente eu posso acabar falando Macará, mas é Macará, tá? Do Equador, tá? O Cuca fez 3 mudanças da derrota pro Atlético Paranaense para esse jogo, tá? Ele mudou a dupla de zaga, tá? A saída de um nome na zaga até concordei, a de outro não. Concordei com a saída do Adonis Frias, tá? Porque realmente, sabe, zagueiro que não acrescenta nada, mas não gostei da saída do João Ananias, né? Ele trocou a dupla de zaga, colocou, né, colocou um dos jogadores que ele colocou na zaga, era um teste que eu, se fosse técnico, tentaria fazer, e ele fez, né? Que ele levou o Ilharão para a zaga, né, junto com o Luan Pérez, né? Os primeiros minutos de jogo já mostrou que não daria muito certo. E aí colocou o Neymar na função de 10 ali, no lugar do Cavaleiro, né? E deixando o Roezer no banco, tá certo?
Então fez um 4-2-3-1, né? O Brasão no gol, Gabriel Menino, o Ilharão, Luan Pérez e Escobar, os dois volantes ali, Christian Oliva junto com o João Schmidt, né? Montou uma linha ali com o Barreal um pouco mais aberto pela esquerda, né? O Gabriel Bom Tempo pela direita, tá? E o Neymar jogando um pouco mais centralizado, às vezes o Neymar fazendo o papel também de segundo atacante e o Gabriel jogando mais lá na frente, né? Tanto o Gabriel e o Barreal e o Gabriel Bom Tempo, às vezes eles jogavam um pouco mais centralizados, mas enfim. O final do primeiro tempo se revelaria, traria mais notícias para o Santos, né? Mas vamos lá, o começo do jogo, né? O primeiro tempo, o Santos, time completamente descompassado dentro de campo. Tá? O Santos é um time que tem um sério problema no que diz respeito à marcação, mas não é a linha de zaga. Né? O sistema defensivo, a maneira como o Santos se porta quando está sem a bola, que acaba sendo um desastre. Né? O Santos só não tem uma defesa mais vazada do que a Chapecoense, que já é praticamente o primeiro rebaixado do Campeonato Brasileiro. Tá? Então é muito crítico, né? Ele investiu na dupla de zaga ali, né? Com o Ilharão e o Luan Pérez e, cara, com 5 minutos de jogo já viu que esse investimento foi errôneo, gol do Maracá, né? É impressionante, né? O Luan Pérez, ele, na passagem anterior, que culminou ali com o vice-campeonato da Libertadores 2020, né? Cara, ele fez uma dupla de zaga sensacional com o Lucas Veríssimo. Esse Luan Pérez de hoje, cara, é um jogador inseguro, sabe? Dá o bote na hora errada, se posiciona mal, marca mal, sabe? Não fecha espaço, sabe? O cara que fez assistência pro cidadão que fez o gol, né? O Matheus Vieira. O cara na linha de fundo virou o corpo para lá, virou o pouco para cá, de costa para ele. O Luan Pérez mal conseguiu fechar o ângulo do cara. Quando o cara virou o corpo de frente para fazer assistência para o atacante que fez o gol, tá? Ele ainda mandou a bola por entre as pernas do Luan Pérez. É impressionante a quantidade de bola que passa por entre as pernas do Luan Pérez, né? Sabe, impressionante. Então, sabe, uma marcação completamente errada, frouxa, afastada, tá? E aí o Ilharão também, que não tem caguete de zagueiro, né? Apesar de eu até defender, né, um teste ali com ele como zagueiro, ele foi facilmente batido pelo atacante, né? O atacante uruguaio, Frank Posse, que se adiantou, se antecipou a ele, finalizou. O Gabriel Brandão acabou não tendo culpa nenhuma no lance. Né? Na verdade, o Gabriel Brandão praticamente não trabalhou, né? Porque é um time que veio com uma proposta bastante defensiva, mas que achou o gol aos 5 minutos de jogo. Então, já pensei, pronto, isso aí vai desanimar o time, vai gerar o time, né? Mas, enfim, hoje, principalmente, né? O Santos pôde contar com uma grande atuação do Neymar, né? Então, quando joga bem, quando tem uma grande atuação, eu realmente tenho que reconhecer, tá? Então, foi uma baita atuação do Neymar hoje. O Neymar hoje é aquele jogador que deu no máximo um ou dois toques na bola, tá? Principalmente o entendimento dele com o Gabigol, tá? Coletivamente falando, o Santos foi um time terrível, tá? Foi um time bastante terrível, mas teve algumas atuações individuais boas, tá? Então o Santos não jogou bem, mas teve atuações individuais que convenceram. Que o Neymar, primeiro destaque dele foi uma cobrança de falta que obrigou o goleiro do Maracá a fazer uma grande defesa, espalmando a bola para escanteio. Tá? Ele chegou a fazer uma assistência bonita, numa triangulação ali, ele com o Barreal, né? Deu uma bela assistência para o Gabigol, que não conseguiu tirar a bola do goleiro, né? Na hora de finalizar. Tá? O próprio Gabigol, anteriormente, numa jogada lá dentro da área, né? Que ele fintou o marcador, mas na hora de finalizar, né? A cobertura chegou, ele podia ter rolado do lado pro Neymar ou pro Barreal, né? Mas foi fominha, né?
enfim, é, e muito do que o Santos conseguiu produzir, principalmente no primeiro tempo, foi graças à atuação do Neymar, principalmente com um verdadeiro garçom, tá? E o Gabigol, né? Porque eu já vinha tendo bastante receio com os dois jogando juntos, principalmente no que diz respeito à recomposição, a marcação, o time perderia demais, tá? E ainda mais, né, quando o Neymar tinha aqueles jogos que ele insistia em querer tocar a mais na bola, de querer arriscar algum drible, ou engabelar em alguma arrancada, e não estava dando certo. Não estava realmente dando certo. Tá? O Santos, ainda no primeiro tempo, tá? Sofreria duas baixas e pode é, prejudicar mais ainda, deixar o time mais ainda exposto no decorrer do campeonato, vai ficar se verificar, vai ter que ser verificado o que o departamento médico vai revelar sobre essas duas baixas, né? O Gabriel Menino, né? Que tem sido bastante, eu contesto bastante ele como lateral direito, né? Parece que ele sentiu o joelho esquerdo, tá? Teve que ser substituído, ainda no primeiro tempo, com 20 e poucos minutos de primeiro tempo, teve que ser substituído. Tá? Entrou o garoto da base de 18 anos, né? Qual é o nome dele? Deixa eu pegar aqui, tá? Entrou o Danilo Fernandes, né? Tá? No lugar dele, né? É chamado carinhosamente de Davizinho, né? Um rapaz de 18 anos que viria a ser depois do Neymar um destaque do time, né? E um detalhe, né? O Davizinho, ele é ponta, ele não é lateral, tá? Então o Santos já não tem o Igor Vinícius para o restante da temporada, agora essa lesão, né, do Gabriel Menino, que também não vinha tendo grandes atuações ali como lateral direito. Então hoje entra esse rapaz, né, 18 anos, com muita personalidade, tá, com muita vontade, com muita disposição. Ótimo, cometendo um erro ou outro aqui, normal, né, para quem tá, né, foi praticamente colocado, vamos dizer assim, na fogueira, né. E o outro que saiu de campo também ainda no primeiro tempo, mais pro final do primeiro tempo, né, foi o Gabriel Bom Tempo. Esse aí, né, apesar de que o Gabriel Bom Tempo, o pós-Copa do Mundo dele não ter sido bom, né, mas ele já se demonstrou ser um jogador bastante útil, né? Hoje ele foi um jogador que até sair de campo ele se movimentou bastante, mas teve pouco toque na bola, né? Ele provavelmente, as informações dizem que dele deve ter sentido algum incômodo na coxa esquerda, tá? Então, nos dois casos, só uma ressonância magnética para detectar e dizer qual é a avaliação, quanto tempo que vão ficar sem jogar, tá? Tudo leva a crer que os dois não vão para o Rio de Janeiro domingo para enfrentar o Vasco, então já é uma perda já considerável, né? E no lugar do Gabriel Bom Tempo entrou o Roeger, né? O Roeger é aquela coisa, né? Sempre tem que esperar o próprio Roeger dar corda em si mesmo para ver se ele entra no ritmo de jogo. O Roeger entrou numa sintonia completamente diferente, uma frequência abaixo dos demais, tá? Viria a melhorar um pouco no segundo tempo, né? Mas, enfim, o Santos conseguiu o gol de empate, né? Uma jogada já lá pro finalzinho do primeiro tempo, né? O João Schmidt, né? Que também não fez um primeiro tempo legal, né? Deu muito espaço na marcação, sabe? E também, na maioria das vezes que pegava a bola, demorava para definir jogada, tá? Segurava demais a bola e aí acabava tocando de lado, ao invés de dar um toque produtivo para frente, né? Mas enfim, foi a única jogada que ele fez que prestou ali no final do tempo. Do primeiro tempo ele achou o Neymar no meio, né? O Neymar no que a bola veio, ele já deu um tapa, tá? Com um efeito preciso pro Gabigol, né? O Gabigol já se movimentou, fez a mecânica no movimento certo, tá? E na saída do goleiro encobriu o goleiro para empatar o jogo em 1-1, né? Então o Santos virou o primeiro tempo conseguindo buscar esse gol de empate, né? O adversário fez 1-0 e simplesmente, né, optou por se trancar lá atrás, né? Então, com uma grande atuação do Neymar, destacado, né?
E, aliás, eu acho que num todo o Neymar hoje pode ter sido, né, o melhor jogo dele desde que ele voltou para o Santos no ano passado, porque teve alguns lances que ele chegou a arriscar dribles e o drible saiu, tá? Por incrível que pareça. Então não foi somente essa inteligência de dar um toque na bola e recebe, toca. Teve um lance de individuais lá que ele arriscou, lógico, a maioria ele acabou errando, né? Mas teve algumas dribles que ele tentou fazer que conseguiu, que deu certo, né? No começo do jogo ele também deu a entender que ele poderia ter sido substituído, que ele sentiu incômodo no pé, pediu né, a presença do médico para fazer uma massagem e tudo mais, né? Enfim, hoje foi o dia realmente sabe, acho que a bruxa estava solta, né? O time do Santos é um mar de zica, é impressionante, né? Então, vamos lá, vamos pro segundo tempo. No segundo tempo, o Santos até começou melhor do que em relação ao primeiro tempo. Teve uma bonita, interessante jogada do Roezer, né? Ele fez uma triangulação com o Neymar, tá na entrada da área, ele buscou o Neymar fez o corta-luz para pegar o Gabriel sozinho na ponta esquerda na área, chapando de direita na bola, tirando do goleiro, fazendo 2-1, mas infelizmente, né, o VAR, né, marcou um impedimento, né? O Neymar que daria uma outra assistência mais para frente, né, minutos depois, novamente para o Gabigol, uma linda assistência, um passe por meio da linha de marcação do Macará, né? O Gabriel fez o deslocamento de diagonal bonito, foi lá, fez o gol, né? A bola, o goleiro ainda tentou cortar, não conseguiu, mas mais uma vez o impedimento, né, anulou o gol, né? Na Sul-Americana não tem um impedimento semiautomático que tem no brasileiro, então a atuação do VAR para definir jogada de impedimento ela é demorada, porque tem aquela coisa de buscar linha azul, vermelha, sabe? Enfim, tá? Mas por questões milimétricas, tá? Foi tirado, né, esses dois gols no segundo tempo do Gabigol, né? E aí o Santos, enfim, o Santos apertou, né? O Christian Oliva hoje também não teve uma atuação muito... teve uma atuação abaixo do que esperava, né? Ele ter uma boa saída de bola, mas hoje ele prendeu demais a bola, sabe? Prendeu um tanto a mais e isso acabou prejudicando o andamento do time em campo, né? O Escobar, aquela coisa da marcação, né? Pouca chegada de fundo, se bem que o cara que fez assistência pro gol, tá? Deu trabalho para ele, o Escobar não estava conseguindo acertar o bote para cima do cara, né? Teve até um lance no segundo tempo que o Escobar pisou na bola, feio ali, né? E quase, né? Houve o risco até do Macará acabar fazendo o segundo gol, né? Enfim, já falei, né, das atuações da dupla de zaga, que realmente não tem como, não tem como essa dupla de zaga ser mantida, porque foi terrível a atuação deles hoje, né? E lá na frente, né, um jogador que que também teve um pouco abaixo do esperado foi o Barreal, né? O Barreal numa linda finalização de fora da área da meia-lua do João Schmidt, uma defesa do susto do goleiro do Macará. O Barreal num rebote, tá? Ele perdeu um gol feito, tá? Simplesmente, praticamente recuou pro goleiro, um gol feito, tá? E o Neymar estava assim, realmente, tá, jogando muito hoje, principalmente, sabe, no que diz respeito à parte técnica. Tecnicamente o Neymar realmente é diferenciado, ele sobra, tá? E o segundo gol saiu através dele, né? Porque teve uma cobrança de escanteio na primeira trave, né? Um gol saiu ali aos 30 minutos de segundo tempo, né? Teve uma cobrança de escanteio na primeira trave, bola à meia altura, quicando na área, o Olharão se antecipou, tá? E quase que a bola não entra, porque o goleiro ainda puxou ela, né? Mas já depois o replay, tá, mostrou, deixou bem claro que a bola assim passou, que quando ele deu tapa nela, a bola já tinha passado toda ela pela linha do gol, né? Então o Ilharão assim acabou fazendo o seu primeiro gol como profissional
com a camisa do Santos desde que ele veio pro Santos, né? E acabei esquecendo de passar essa informação. O Gabigol, com o gol que ele fez no primeiro tempo, tá? Ele conseguiu alcançar a marca de 100 gols com a camisa do Santos, né? Então, o 100º gol dele com a camisa do Santos, ele já vinha buscando isso há um bom tempo e hoje ele conseguiu fazer isso, né? Ele conseguiu marcar o seu 100º gol com a camisa do Santos. E, enfim, veio esse segundo gol do Santos, né? Foi até merecido pelo volume de jogo que o Santos estava tendo, não tanto pela dominância técnica, né? Por criar jogadas e tudo mais, né? Mas principalmente pelo volume de jogo, pelo fato de o Macará ser um time que não veio para a Vila Belmiro para querer arriscar tanto, né? E aí teve 2 cartões amarelos que automaticamente tira 2 jogadores titulares do próximo jogo, o Barreal e o Escobar. Eles não jogam, tá? E eu já vou até dizer aqui, eu acho que pela situação que o Santos está no Campeonato Brasileiro, os adversários que o Santos vai enfrentar, que nenhum outro domingo enfrenta o Mirassol na Vila, né? Acho que é na Vila o jogo, deixa eu só confirmar aqui, tá? Acho que no outro domingo é o Mirassol, tá? Isso, na Vila, certo? É um jogo que o Santos tem que levar muito a sério. Eu não levaria pro jogo de volta quinta-feira lá no Equador o time principal. Eu daria minutos de jogo para quem vem jogando pouco durante a temporada, tá? E mesmo com a vitória de hoje por 2-1 de virada, né? Eu não levaria o time principal pro Equador, tá? Mas enfim, chegou a entrar o Rony, né? Ficou pouco tempo, tá? Se bem que perdeu um gol, né? Bem ao estilo dele, fecha o olho, bate, né, ali na entrada da área e vê o que acontece, né? E, enfim, o Rony entrou no lugar do Barreal, tá? E algumas atuações que melhoraram no segundo tempo, como por exemplo o Roeja, né, que ficou mais uma vez aberto pelo lado direito, né, porque o Neymar está jogando mais centralizado, né? Melhorou a sua atuação no segundo tempo. O João Schmidt, ruim na marcação, segurando demais a bola, mas teve a participação no gol de empate, teve esse chute de fora da área, né? O Ilharão mal no jogo, mas conseguiu se redimir no gol, fazendo o seu primeiro gol com a camisa do Santos, que seria o gol da vitória, né? Enfim, né? O Brazão lá atrás não precisou trabalhar muito. O rapaz, o Davizinho lá como lateral direito, se destacou, né? Depois do Neymar, tá? Foi um jogador que chamou bastante atenção pela sua atuação, tá? Jogou muito bem, tá certo? E basicamente é isso, tá? O Neymar, o nome do jogo, sem dúvida alguma, tá? Se não fosse os gols anulados pelo VAR, bem anulado pelo VAR, ele teria aí a marca de 4 assistências no jogo, tá? Acho que nem no auge eu vi o Neymar ter tanta possibilidade de assistência assim no jogo. Isso sem falar no gol, nas assistências que ele deu pro gol ele deu no primeiro tempo pro Gabriel, que o Gabriel, na primeira tentativa ali, não conseguiu tirar a bola do goleiro, né? Então seria aí de 5 a 6 assistência para gol do Neymar, né? Se o ataque hoje estivesse mais calibrado, né? Enfim, hoje é o que deu para fazer, né? Com essa vitória de 2-1, tá certo? Placar magro, mas pelo menos é uma vitória, é uma vantagem, tá? E o Santos vai jogar com essa vantagem lá no Equador, tá? E eu dizia que na Copa do Brasil foi definido o adversário do Santos, né? O sorteio mostrou que será o Palmeiras o adversário do Santos lá no final do mês, né? Lá no final de agosto. Então o Santos vai jogar a primeira partida com o mando do Palmeiras, né? Agora não é mais chamado de Allianz Parque, no Bank Stadium, né? Alguma coisa assim, porque mudou, né? O Nami Heights mudou lá no campo do Palmeiras, né? Então vai jogar a primeira sob o mando do Palmeiras no dia 26, vai cair numa quarta-feira, horário nobre, 9h30 da noite. E depois, dia 2 de setembro, também no horário nobre, quarta-feira, 9h30 da noite. Então, terão destaque daí. E
quem passar de Santos e Palmeiras pega ou Vitória ou Vasco nas semifinais, né? No outro chaveamento lá, Inter e Grêmio vão se enfrentar. Quem passar pega Cruzeiro e Atlético Mineiro. Engraçado que esse sorteio da CBF para definir os mata-mata das quartas de finais da Copa do Brasil pegou muito derby regional, né? Muito clássico estadual, né? Inter e Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Palmeiras e Santos, né? Só Vasco e Vitória que não é clássico do mesmo estadual, né? Mas enfim, coisas que acontecem, né? É isso. O Santos agora vai jogar domingo contra o Vasco, tá? Pelo Campeonato Brasileiro. É um jogo chamado jogo dos 6 pontos, tá? É um jogo que o Santos precisa ganhar e muito esse jogo, precisa, porque está na 17ª colocação com 22 pontos, o Vasco está na 18ª também com 22, é o saldo de gols que deixa o Santos numa posição acima da do Vasco, né, se não me falha a memória, não deu para me olhar aqui tudo, tá? E provavelmente com o desfalque do Gabriel Menino e do Gabriel Bom Tempo, tá? Muito que provável com esse desfalque. Então, jogo válido aí pela 23ª rodada, tá? Então, o Santos daqui para frente no Campeonato Brasileiro, né? Acho que o Santos tem 3, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, né? Serão 17 jogos, né? E sendo que 7 sob o mando do Santos, né? Pelo que eu estou vendo aqui, tá? Na verdade, são apenas 7 sobre o mando do Santos, a maioria fora da Vila Belmiro. Então está complicado, a situação do Campeonato Brasileiro. O Santos é complicadíssimo. O Santos poderia se dar o luxo de focar nos mata-matas, tanto da Sul-Americana quanto da Copa do Brasil, se a situação do Campeonato Brasileiro não tivesse tão caótica, né? Se o Santos pelo menos tivesse ali na 11ª, 9ª colocação do campeonato, tá? E aí sim, poder ter tranquilidade para levar adiante os mata-mata, né? Mas na situação que está, eu acho que se o Santos quinta-feira que vem for eliminado pelo Macará, cara, não vai sair no prejuízo, na minha opinião. Tudo bem, eu não sei qual é a premiação que a Conmebol vai dar agora, de agora em diante, né? Para se classificar para as quartas de finais da Copa do Brasil foi de 4 milhões de reais o Pix, né? Mas com certeza a Copa do Brasil paga mais, tá? Mas não é nem tanto pela questão de pagar mais, é que o Santos, definitivamente, o Santos tem que levar a sério essa questão do Campeonato Brasileiro. O Cuca, na entrevista que ele deu no pós-jogo contra o Atlético Paranaense na Vila Belmiro no último domingo, ele deu a entender que se dependesse dele, ele não levaria a força máxima para o Equador, por exemplo, tá? Porque depois a logística da viagem é complicada, envolve horas de ônibus lá no Equador, sem falar nas 6, 7 horas de avião, né? E aí tem um jogo no outro domingo, vai ter um outro jogo importante também, né? Na Vila Belmiro contra o Mirassol, tá? Então, são 2 compromissos aí, Vasco e Mirassol, que se o Santos não ganhar, o Santos fica numa situação cada vez mais caótica no Campeonato Brasileiro, tá? Então, o Cuca está dando a entender que se ele de depender dele, ele não levaria a força máxima para o Equador, mas vai depender de quem? Vai depender da diretoria. De repente a diretoria impõe a ele levar sim a força máxima e ver no que dá. Porque, de repente estão pensando na classificação, na vaga, na grana que vai vir, enfim, tá? Essa diretoria é extremamente incompetente, né? E má gestora que a gente tem, né? Mas enfim, gente, é isso, né? O que temos para hoje, essa vitória de virada na Vila Belmiro, com uma grandiosíssima atuação do Neymar, tá? Tem dúvida alguma, o melhor jogador do jogo, tá? Um grande destaque do jogo, tá? E vamos ver agora domingo como vai ser contra o Vasco lá no Rio de Janeiro, jogo das 16 horas, horário nobre da televisão, tá certo? Então, o final de semana está chegando aí, se cuidem. Pelo que parece, para quem mora aqui na Baixada Santista, né?
já não vai ter mais aquela chuvinha incômoda, já deve se pintar um solzinho aí, tá? E um grande abraço, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, deem um joinha e se acharem legal, interessante, compartilhem, tá certo? É isso aí, gente. Um grande abraço e até a próxima.